Posso falar com o Nivaldo Vedano, que é do projeto Biodiesel. Primeiramente, quero agradecer ao Nassib pelo convite e a todos os presentes pela participação nesse fórum de debates. O meu tema é a viabilidade do biodiesel no Brasil e, para isso, como o espaço é curto, preparei os principais tópicos, os principais problemas e algumas soluções. Se for falar de biodiesel, eu falo durante 24 horas, né, e eu tenho que resumir isso em cerca de 20 minutos pela norma, pelas determinações da organização. Pode passar essa slide, por favor. Bom, o biodiesel no Brasil, o futuro do biodiesel no Brasil, depende de uma série de premissas, uma série de obrigações, vamos dizer, que ele tem que seguir para se tornar, para ele realmente alcançar o futuro que todos nós desejamos. Primeiro seria seguir os acertos do álcool. O biodiesel é um biocombustível, o álcool também é. O álcool patinou, sofreu, apanhou durante 20 e poucos anos e hoje é sucesso. O biodiesel tem que pegar esses bons exemplos do álcool, os erros cometidos para não cometer e seguir em frente. O segundo desafio do biodiesel é encontrar a cana do biodiesel. E são muitas. O álcool encontrou sua matéria-prima. O biodiesel também tem que encontrar sua matéria-prima. Ou suas matérias-primas de acordo com cada região. O biodiesel não terá seguramente uma única matéria-prima, mesmo porque as dimensões continentais brasileiras são tão grandes que o que é bom para o Nordeste pode não servir para o Rio Grande do Sul e para o Centro-Oeste. E o futuro do biodiesel também depende de fugir da mistura obrigatória. O objetivo do biodiesel não é ficar atrelado aos 2, 3, 5, 10%. Pode seguir. O futuro do biodiesel é muito maior que isso. Bom, partindo do primeiro, seguir os acertos do álcool. O sucesso do álcool, sintetizando, ele é sucesso hoje, não porque nós brasileiros somos ecologistas, né, ou porque somos ambientalistas. Porque o álcool hoje tem preço competitivo. Eu abasteço meu carro a álcool porque eu tenho uma vantagem no meu bolso. A parte mais sensível do consumidor é o bolso. Então esse é o principal sucesso do álcool hoje, ele tem preço competitivo. O biodiesel não terá sucesso no futuro, pelo menos o sucesso que nós pretendemos, se ele não tiver preço competitivo do seu principal concorrente, e aí fica a briga com a Petrobras, né? O concorrente direto do biodiesel é o diesel mineral. E o sucesso do álcool também está alcançado em função dessa matéria-prima, né? Que antes, como foi dito de manhã, se produzia 2, 3 mil litros de álcool por hectare, hoje nós já estamos em 7, 8, 9 mil litros por hectare. Isso não caiu no céu. Isso os engenheiros, o governo, Embrapa, pesquisadores de universidades, sentaram e foram ao laboratório, foram trabalhar para pesquisar e encontraram esses avanços tecnológicos, tanto industriais, como a redução de custo industrial, quanto no campo, um aumento da produtividade com redução de custos. Então, foi com muito trabalho, muita tecnologia, que se chegou a isso. E o sucesso do álcool também hoje, ele está em cima do preço do petróleo. E se o petróleo tivesse 20 ou 30 dólares no barril, as usinas de álcool estariam hoje nós não teríamos, o consumidor não sentiria no bolso a diferença se ele continuaria usando gasolina. Então, basicamente, não são todos, mas esses são os principais, vamos dizer, motivos, pelo menos pela minha ótica, no sucesso do álcool. Segue. Esse é o grande desafio do biodiesel. Hoje, vamos dizer mais adiante, as usinas que trabalham no Brasil, usinas de biodiesel, esse primeiro semestre, em função das vendas feitas no ano passado, dos altos preços do óleo vegetal, as usinas todas, nesse primeiro semestre, lógico que ninguém obrigou elas a fazerem isso, estão trabalhando com prejuízo. Então, para que isso não aconteça, para que as usinas possam trabalhar, para que a usina possa produzir biodiesel, ela teria que ter controle sobre o preço da matéria-prima. E para ter controle sobre o preço da matéria-prima, não pode ser um produto com preço internacional. Não pode ser óleo de soja, óleo
Teria que ser um produto não alimentício que não tem cotação internacional. E essa usina, exemplo da cana, possa, num raio de 40, 50, 100 quilômetros, ter a origem da sua matéria-prima, ela possa controlar o preço. Sempre, esse preço sempre tem que ser analisado, que a primeira hora da cadeia tem que ter lucro. O produtor rural deve ter lucro, senão a cadeia de produção morre. E nós temos uma coisa palpável, por exemplo, uma coisa real. É isso que eu não consigo nesses meus 4, 5 anos de biodiesel, eu não consegui até hoje transmitir ou para o Ministério da Agricultura esses números que estão aí. O Brasil planta hoje, se eu sou modesto em números, eu estou falando só de soja e milho e um pouquinho de arroz, 35 milhões de hectares. Esses 35 milhões de hectares plantados de outubro a março, apenas 7 milhões de hectares são plantados de março a junho. Quer dizer, a safra de inverno do Brasil, e safrinha, safra de inverno, trigo, o que for plantado agora chega no máximo 7 milhões de hectares. Sobram 28 milhões de hectares, onde o Brasil tem a terra, o produtor tem as máquinas, tem tecnologia, tem vontade de trabalhar. O que precisa para esses 28 milhões de hectares entrarem na produção de oleaginosa de inverno ou de safrinha? Está tudo pronto. Nós temos a faca, o queijo, o pão na mesa, só falta cortar. Esse é o trabalho que estamos desenvolvendo, estamos tentando conscientizar, principalmente a parte do governo, que isso deve vir através de políticas públicas específicas, vou falar mais adiante, né? E inúmeras oleaginosas já garantidas, já comprovadas de produção, que é o caso do girassol, do amendoim, da canola, linhaça, nabo forrageiro. Esses produtos já são plantados no Brasil há 15, 20, 30 anos. Então o produtor já conhece o que ele precisa. Ele precisa somente de um contrato de garantia de compra. O produtor rural, tendo garantia de compra, ele planta. Eu falo isso de cadeia, eu trabalhei 25 anos no Centro-Oeste, exatamente na parte comercial, junto com os produtores. Então, o produtor, o que ele conhece, ele planta, só precisa de um contrato de garantia. E vem essa produção de inverno, em cima desses 28 milhões de hectares, vem a contrapor tudo que você fala de biocombustíveis e alimentos. Quer dizer, nós estaremos, o biodiesel, nesse caso, utilizando essas áreas subutilizadas no inverno, nós estaremos promovendo um aumento da produção de torta, de farelo, de ração animal, consequentemente de carne. Então, esse é o grande nó da agricultura do biodiesel brasileiro. Nós não estamos utilizando. O que fazer para que isso aconteça? Fica aqui jogada esse problema e encontrar a solução. Pode seguir. Na agricultura, esses 28 milhões significa agricultura mecanizada, quer dizer, é uma agricultura de resposta rápida. Essas oleaginosas anuais, em 5 meses você planta e colhe. Agora, na agricultura familiar, que tanto se falou, e o programa do biodiesel foi calçado em cima disso, desenvolver a agricultura familiar, emprego no campo, objetivo que não foi alcançado. A agricultura familiar, primeiro, precisamos trabalhar com plantas perenes. Por que plantas perenes? Porque ela tem alta produção de óleo por hectare e alta exigência de mão de obra. Então, o pequeno produtor tem mão de obra familiar e precisa de uma planta que tenha 1.000, 2.000, 3.000 litros de óleo por hectare de produção. O PMPB em cima da mamona deu errado, por quê? Porque a mamona tem um círculo vicioso, de produção, precisa ser quebrado. O Moza até chegou a comentar alguma coisa por alto. Um círculo vicioso, o produtor de mamona não tem preço, ele não investe para o plantio. Se deu preço, ele ganhou um pouco, se não deu preço, ele joga fora, não perde praticamente nada. Então, o círculo vicioso precisa ser quebrado. E as empresas que tentaram fazer na agricultura familiar o plantio de oleaginosas anuais, oleaginosas mecanizadas, também não tiveram muito sucesso e não terão sucesso. A mão de obra, a oleaginosa anual, a oleaginosa mecanizada, produzida pela agricultura familiar,
ela perde competitividade. O produtor tem que pagar para colher, tem que pagar para plantar, tem que pagar para passar veneno. Não funciona, não dá resultado. Então, o que não dá resultado, não adianta nós incentivar. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul, né, com a mamona. O governo do estado, em matéria, algumas empresas de biodiesel no Rio Grande do Sul entraram na onda da mamona para biodiesel, né, e eu até escrevi, quando a primeira notícia que saiu, eu escrevi de que não ia dar certo a mamona no Rio Grande do Sul, por motivos óbvios. O Rio Grande do Sul precisa plantar mamona no verão. Produtor rural, acostumado a plantar milho, arroz, feijão, ele não vai trocar essa cultura pela mamona com esses resultados que estavam aí. E, assim, em função de incentivo, muitos pequenos produtores plantaram. Deu no que deu. Ficou sacramentado para o Rio Grande do Sul, não vai plantar mais mamona. Quem insistir nisso vai continuar tendo problema. Não, e mais, plantar mamona no Rio Grande do Sul, nós estamos dando a arma para o bandido. Nós estamos trocando áreas de agricultura de alimentos para biodiesel. Aí vem os europeus que gostam de bater, nós vamos continuar batendo com um motivo concreto, vamos dizer, lá no Rio Grande do Sul. Essas coisas, o biodiesel tem que evitar essas pontas, não dá chance para o azar. Pode seguir. Não depender da mistura obrigatória. Vamos voltar um pouco, seguir os exemplos do álcool. O que seria o álcool brasileiro, né, se o mercado fosse só os 25% obrigatório na gasolina? E nós teríamos hoje um mercado, né, assim, um monte de usinas estariam aí, não existiria. Então, o biodiesel também não pode ficar atrelado à mistura obrigatória. O mercado do biodiesel é do tamanho do mercado do diesel. Se ele vai ocorrer daqui 5 anos, 10 ou 50, eu não sei. Mas hoje o mercado do biodiesel no Brasil é de 45 milhões de litros. Em 2008, que nós vamos participar com 1 milhão e 200, vamos participar ali com 2%, 3%. Mas o objetivo é chegarmos à mistura, à utilização plena. Esse é o mercado. Alguém pode dizer, mas é um objetivo muito alto, dizer, você quer substituir 100% do diesel brasileiro. Não é por sonho, não é por nada. Por quê? Porque as condições brasileiras de produção de óleos vegetais nos dão condições de sonharmos alto. Não adianta sonhar baixinho, tem que sonhar lá em cima. Então, o potencial brasileiro de entender a agricultura mecanizada, a agricultura familiar, da utilização de tudo que foi falado hoje, mas dessas imensas áreas que nós temos ainda a serem exploradas. Isso dá condições de nós realmente produzirmos todo o biodiesel que nós precisarmos ainda no futuro, se quiser exportar. Pode seguir. Bom, falei de um monte de problema, vamos apontar também algumas soluções. Que criticar é fácil, agora apontar soluções é um pouco mais difícil. Mas o biodiesel foi criado pela lei de janeiro de 2005, né, e de lá para cá não houve nenhuma correção de rota. Ele foi criado priorizando a agricultura familiar. Quem absorveu isso foi o negócio da soja e deu no que deu hoje em cima do preço do óleo no mercado internacional. O que nós precisamos criar no Brasil? O governo precisa criar, a iniciativa privada, para fazer isso, ela é mais lenta. O governo precisa criar políticas públicas, regionais, setoriais, por produto. A girassol do Centro-Oeste é um bom negócio plantar na safrinha. A canola do Rio Grande do Sul é um bom negócio no inverno. O nabo forrageiro de determinada região é um bom negócio. Vamos direcionar políticas agrícolas públicas na produção de óleos alternativos, né? Óleos específicos para biodiesel. Pinhão manso, mamona, o que for para fazer com que o governo crie políticas públicas de incentivo a determinadas oleaginosas específicas para biodiesel. Quando eu falo de girassol para biodiesel, alguém pode estar pensando que o girassol está valendo 20% mais que o óleo de soja, como é que você fala de girassol para biodiesel? Aí o problema é um pouquinho mais complexo. Né?
No Brasil, há 30, 40 anos atrás, se achou que o óleo de soja era o melhor óleo e o governo dá isenção fiscal para o óleo de soja na cesta básica, não tem ICMS, tem uma série de reduções de impostos por pertencer à cesta básica. A Argentina produz um óleo de soja, né? Só que o óleo que ela incentiva lá dentro para consumo humano é o óleo de girassol. Por quê? Porque o óleo de girassol é mais saudável. Agora, no Brasil, nós não temos produção de girassol, não temos porque não temos uma política específica sobre isso, vou falar mais adiante do que aconteceu em Goiás. Então, política de incentivo ao girassol, aumentamos a produção de girassol, hoje é uma vergonha falar em 150 mil toneladas de girassol no Brasil, no potencial de produzir milhões de toneladas só no Centro-Oeste, e o governo substituir, fazer com que o óleo de girassol vá para a cesta básica, seja um óleo alimentar. Quanto mais óleo de girassol nós comemos, sobra mais óleo de soja do outro lado. Vamos usar o melhor para a alimentação humana e vamos usar o outro de melhor qualidade para queimar se for o caso. Coloquei só para lembrar o caso do trigo. Nós estamos aí há 30 anos sem política de trigo no Brasil. O Brasil já produziu 6 milhões de toneladas de trigo, estão produzindo, chegou a produzir até 2 milhões no ano passado. Agora que a água está passando no nariz, o governo está falando de uma política de trigo. Mas isso levou 30 anos. Nós não temos tempo, o biodiesel não tem 30 anos de ficar esperando uma política para o câmbio, para o girassol, para a canola, nós precisamos de mais agilidade vinda de Brasília. A linhaça no Rio Grande do Sul, uma cultura de inverno, que está rendendo muito bem na região do Alto Uruguai, na região de Juí, E voltando ao girassol de Goiás, que eu ia falar. A Caramuru, de 2000 a 2004, incentivou o plantio de girassol num contrato que a empresa tinha com o Carrefour. O município que eu trabalhava, uma filial da empresa que eu trabalhava, chamava-se Chapadão do Céu. A Caramuru chegava no mês de janeiro, fazia um contrato de compra 10 ou 11 dólares no saco com os produtores, e o município de Chapadão do Céu chegou a plantar nessas condições, em 2002 e 2003, 30 mil hectares de girassol. Por que o produtor plantou? Eu falei antes, porque tinha garantia de compra. A partir de 2004, com a desvalorização do dólar e a valorização do real, a Caramuru colocou o pé no freio, compensava importar da Argentina o óleo de girassol e deixar o mercado interno a produção. Hoje, já falando no céu, alguns teimosos estão plantando 2, 3 mil hectares. Potencial de produção existe. Falta garantir o produtor. Para qualquer um desses produtos da agricultura mecanizada, qualquer um desses produtos aí, o produtor tenha conhecimento e ele planta desde que tenha contrapartida. E os contratos antecipados, o Mozart falou também na agricultura familiar, também dentro da agricultura para o biodiesel. Pode seguir. Bom, aqui a parte mais complicada das soluções. A revisão da carga tributária. O álcool, ele passou uma década e tanto sendo subsidiado. No Brasil, alguém sabe quantos bilhões de reais foram, ou de dólar, foi o incentivo, foi o subsídio que o governo deu ao álcool? Ninguém sabe, eu não achei esse número até hoje. O que foi feito? Foi isentado imposto, isenção tributária, incentivo de financiamento, perdão de dívida, o biodiesel nasceu, esse é bom, é forte, é pau nele, mete 22 centavos de PIS/COFINS, ICMS 12%, então isso precisa ser reestudado. O decreto 5297 instituiu o selo de combustível social. Dependendo do tamanho da empresa hoje, o selo de combustível social fica mais caro, você ir a campo do que pagar o imposto. Então, tem empresas hoje que não querem o selo social porque não vale a pena. O decreto 5297, além de outros problemas, ele discrimina o resto dos produtores do Brasil
ele discrimina os outros oleaginosos. Agricultor pobre, pelo decreto 297, só tem lá no Nordeste. Porque lá você dá 100%, no resto do Brasil os pequenos produtores rurais estão ricos. Então, isso nós já falamos há 2 anos atrás, lá em Brasília, no seminário de opinião mansa, a alteração desse decreto, conversamos na Casa Civil, até hoje não veio, para ele ser mais abrangente, incluir o óleo de cozinha usado também na isenção fiscal. Quer dizer, nós resolvemos uma série de problemas ambientais nas grandes cidades, resolvemos o emprego nas grandes cidades. Por que o biodiesel produzido com óleo de cozinha usado, com captadores e recicladores, tem que pagar imposto? Quer dizer, nós estamos resolvendo um problema social, um problema ambiental, e ainda tem que pagar imposto. E o governo o que fez? O seu combustível social é uma faca de 2 legumes. O governo deu incentivo, mas transferiu a responsabilidade do conhecimento. Quer dizer, vocês têm que levar assistência técnica ao campo. Quer dizer, livrou-se o governo do compromisso e transferiu para as usinas de biodiesel. Isso custa caro. Bom, já incentivos fiscais já comentei, e fortalecer as EMATERs, as empresas de assistência técnica e extensão rural. Levar o conhecimento ao campo. Não adianta nós termos o conhecimento engavetado na USP, na Exalc, na Embrapa. Esse conhecimento tem que chegar no campo. E como ele chega no campo? Através de empresas de assistência. O pequeno produtor rural tem a terra, tem o capital, tem vontade de trabalhar, mas não tem o conhecimento. Então, isso precisa ser levado. Isso aconteceu comigo agora, nos meios, de fato, fora isso, mas vale como exemplo. Eu tenho uma chácara perto de Curitiba, conversei com o vizinho um mês e pouco atrás. Eu falei, tem bambu na tua chácara? Eu falei, não tem. Quantos anos tem a tua chácara? Não tenho. Minha chácara faz 20 e tantos anos. Então, eu comentei com ele as vantagens que é você ter uma moita de bambu ou 2 na sua chácara. Com o bambu tu faz 2.000 coisas com bambu na tua chácara. Então, a obrigação de todo sítio é ter uma moita de bambu, 2 ou 3. Tá, passou. Uns 15 dias depois eu me encontrei com ele, ele falou, não, eu fiquei pensando debaixo do bambu, sabe que você tem razão? Eu vou, onde é que eu arrumo um mudo de bambu que eu vou plantar? Porque isso realmente faço 1.000 coisas na minha chácara. Quantas árvores eu já cortei pequenininho porque eu precisava de uma varinha. Se tivesse bambu, eu tinha resolvido o problema, porque eu tinha mais árvores e tenho. Então, o que é isso? Isso é levar o conhecimento. Por isso que as EMATER têm que ser fortalecidas, tem que se criar as EMATER do Brasil inteiro, com salvas exceções. Não. Há anos sem concursos públicos, um grande parte dos funcionários da EMATER estão contando horas já para se aposentar, e aí, quer dizer, há necessidade de resolver o problema com sucateamento tanto do material quanto humano dentro das EMATER do Brasil, para levar o conhecimento do campo. O produtor já tem tudo pronto, falta ele saber, conhecer, levar o conhecimento ao mundo para pode seguir. Um dos graves problemas do biodiesel foi exatamente isso. Os usineiros de biodiesel, não só no Brasil, não, mas no mundo inteiro, não seguiram o exemplo do álcool. Os usineiros de biodiesel construíram a usina primeiro. Eles vão fazer a usina porque o óleo tem a vontade, Deus não te deu. O usineiro de álcool, quando ele vai montar uma usina, ele vai lá 2 anos antes, 3 anos antes e faz o plantio da cana. No último ano, ele vai lá e monta a usina. No biodiesel, não, no diesel fazer diferente. E aí está aí Portugal parando, a Alemanha com problema, Estados Unidos, Europa e o Brasil com problema também na produção de biodiesel porque falta matéria-prima. E estão trabalhando no prejuízo. Agora, até quando eles vão aguentar subsidiando o biodiesel no Brasil? Essa é uma pergunta. A capacidade instalada no Brasil hoje, entre usinas cadastradas já na MP e estão em processo de cadastramento, chega a 4,5 bilhões de litros para um consumo previsto de 1,2. Vejam o tamanho do problema. E como disse no começo também, o sucesso do biodiesel, o futuro do biodiesel, vai depender de preço competitivo. Não vejo por outro caminho. E o preço competitivo nada mais é do que as usinas podem conseguir isso através da produção própria, de matéria-prima, produção integrada, parceria com produtores, e de preferência com oleaginosas não alimentícias.
Você consegue preço competitivo desde que tu tenha controle no preço em relação em função dos teus custos, o preço que você pode pagar na matéria-prima. Aí você tem preço final, tirar dos custos da margem, esse vejo como futuro do biodiesel. Fora isso, nós vamos ficar na mistura obrigatória, até que a Petrobras continuar pagando R$ 2,80, R$ 3 o litro, vai lá, e a hora que for no mercado livre. Não é complicado. Pode seguir? Bom, e isso aí para finalizar, você plantar na hora certa, no lugar certo, a cultura certa. Né? E o biodiesel é uma energia que você planta. Só tenho duas observações que eu vou pegar um minutinho a mais. Eu não falei sobre alimentos e biocombustíveis. Né? Foi falado muito de manhã, é um assunto que realmente... Mas para isso eu recomendo ler o artigo, a coluna do Décio Gazzoni, pesquisador da Embrapa. Essa coluna ele escreveu no final do mês, Alimentos e Biocombustíveis, uma análise completa. A coluna dele está no nosso portal, biodieselbr.com. É um trabalho bastante extenso, mas ele explica os motivos, as razões, o porquê e as soluções de todo esse problema. Em linguagem simples, todo mundo vai entender. Com isso, eu digo assim, fica bem explicado, não precisa acrescentar mais nada. A única coisa que ele não acrescentou, que os alimentos também tiveram que subir, porque tinha um preço muito baixo. Né? Os produtores não estavam ganhando, então era natural que o preço subisse. E também não falei sobre exportação de biodiesel. Exportação de biodiesel é um sonho, certo? A ser realizado se tudo correr bem nos próximos longos 9, 10, 12 anos. Tá? Para começar, nós importamos 5 bilhões de litros de diesel, então, ecologicamente, é impensável se exportar até 5 bilhões de litros. Quando nós terminarmos, quando pararmos de importar diesel, substituído por biodiesel, aí podemos começar a pensar em exportar biodiesel. Mas antes de pensar em exportar, eu acho que temos que pensar em substituir o diesel. E uma outra questão que eu não comentei também, que precisa ser alterada, até o outro comentou, é a Lei Candir. Isso é outra barbaridade que acontece no Brasil. No Brasil se incentiva a exportação de produtos de baixo valor agregado. Exportamos milho em grão, exportamos soja em grão. E com incentivo. Por que não fazer o contrário? Por que não fazer igual a Argentina? Vamos exportar panela e óleo, vamos industrializar, vamos gerar emprego e renda aqui e não lá fora. Era só, muito obrigado.